noite para toda a igreja do Senhor Jesus que nos assiste nessa noite. Culto da família, mês de missões. Vocês estão aí, nós estamos aqui, mas num só espírito adorando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Vem desfrutar do amor de Deus. Vamos adorar a família do Senhor? Sonda-nos, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Prova-nos. O Senhor conhece os nossos caminhos. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, Rei, pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, oh Jesus, usa-me, Senhor. Usa-me como um Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essa é a nossa oração, Senhor. Usa-nos em qualquer hora, em qualquer lugar. Nos leve sempre à verdade, a única verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Que nossas vidas sejam sempre em verdades, que no nosso lar só exista a verdade do nosso bondoso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo
Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, 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 oh. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Boa noite, graça e paz, Jesus, mais uma vez. Bom estar aqui para falar mais sobre família. Se você está acompanhando a gente, na semana passada nós falamos sobre o poder da bênção dos pais e ainda vamos continuar neste contexto, né, do poder da bênção dos pais. E como é importante a gente pensar sobre isso, como é relevante nós termos a ideia de que o tempo todo precisamos pensar em situações, em meios de agregar valores para a família. Eu quero que você me acompanhe aí, se você puder, numa leitura, João capítulo 10, versículo 10. Jesus, o bom pastor, dizendo o seguinte: o ladrão, ou em algumas versões o diabo, só veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para dar vida e em abundância. Quero orar com você antes de começarmos a discorrer sobre esse tema. Pai querido, te damos graças, Senhor, te louvamos por quem Tu és. E Deus, nesse momento, eu peço ao Senhor, Deus, que se faça presente, continue se fazendo presente aqui. Ó Deus, que o Senhor venha me usar para transmitir a mensagem que o Senhor quer nesta noite aos corações das pessoas que estão nos assistindo, Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza, que eu seja fiel a tudo que o Senhor quer nos transmitir. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Bem, como eu vinha falando, Jesus dizendo que Ele veio para dar vida, trazer vida e vida em abundância. E o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Isso tem acontecido muito em muitos lares. O inimigo de nossas vidas, ele tem se aproveitado de situações e tem causado arruaça em muitos lares. Falei aqui sobre bênção e maldição. Nós definimos o que era bênção, Deus usando um ser para enviar sua mensagem de imagem e identidade ou destino para o coração de outra pessoa, e Satanás também da mesma forma, usando sua imagem, sua mensagem para enviar uma imagem de identidade ou destino para o coração das pessoas. E muitos pais, infelizmente, não têm entendido que isso tem acontecido. Muitos pais não conseguem compreender que eles têm um poder em suas mãos. Eles são agentes de Deus para a vida da sua família e dos seus familiares. Infelizmente, alguns pais ainda não entenderam e estão transmitindo a mensagem que não é a mensagem de Deus para a vida da sua família, para os seus familiares, para os seus filhos. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele faz uso de uma ferramenta, e uma ferramenta muito afiada. Que ferramenta é essa? A mentira. E é sobre ela que a gente vai falar um pouco agora, no início. E se fôssemos dar um tema a essa mensagem, eu diria que seria mentiras e seus efeitos colaterais. O pastor Craig Hill, ele contou uma história no livro que eu estou lendo, acerca de um homem que vivia muito irado. Ele estava muito irado, com comportamento agressivo o tempo todo com sua família em casa, com sua esposa. Ele tinha um filho de 2 anos de idade. Quando o filho chorava por algum motivo, na hora de dormir, ele saía de casa, batia a porta e xingava. Tinha um comportamento muito ruim por conta dessa situação, dessa condição. Ele disse que um certo dia ele estava no trânsito, esse rapaz chamado Joey, revelando para o pastor Craig Hill. E ele estava no trânsito e ele precisou parar o carro por causa do congestionamento, e um homem veio atrás dele e buzinou com força, com muita força. Esse homem saiu de dentro do carro, revoltado, e atacou aquele rapaz que tinha buzinado, usou palavras profanas com aquele homem, muito irado, xingou e quase agredia fisicamente aquele homem. E depois que ele percebeu que ele já tinha gastado todo o seu vocabulário ali com palavras muito ruins, ele retornou para o carro, e no meio do caminho ele lembrou que sua esposa tinha posto no para-brisa do carro a frase seguinte: se você ama Jesus, buzine para mim. E ele entrou numa crise, numa depressão, enquanto ele caminhava para casa, e quando ele chegou em casa ainda muito revoltado, ele quase agrediu a sua esposa, falando ainda palavras muito de baixo escalão para aquela mulher em casa. Enfim, esse homem, Joey, ele estava transtornado, ele vivia transtornado o tempo inteiro. E ele não conseguia entender, porque ele não conseguia se livrar daquela situação. Então, ele contando isso para o pastor Craig Hill, o pastor propôs a ele fazer uma oração, pedindo para que o Espírito Santo revelasse a ele algo que talvez estivesse impulsionando aquele homem a agir daquela maneira com pessoas que ele amava. Ele era um cristão. Então ele aceitou fazer isso, e eles então oraram, e no final da oração o pastor perguntou para ele: então, o que foi revelado para você? Ele disse: olha, pastor, nada tão relevante, veio à memória alguma coisa aqui, mas não tem nada a ver com a situação que eu estou vivendo agora, com essa condição de ira minha. Mas o pastor ainda insistiu e falou: você pode falar o que foi que aconteceu? O que é que trouxe
que veio à sua memória. Ele disse, eu lembrei de uma situação quando eu era criança, tinha apenas 8 anos de idade, e o meu pai fez algo muito ruim comigo. Eu convidei alguns amiguinhos para dormir lá na minha casa, e a gente ficou assistindo filme a noite inteira, filmes de terror, e na madrugada eu fiz xixi na cama. Tentei esconder, coloquei os lençóis embaixo da cama, mas a minha mãe viu e mostrou para o meu pai. O meu pai então aguardou o momento do café com os meus amigos, e ali então ele começou a falar muitas coisas ruins comigo. Ele me xingou, ele disse que eu era um fracassado, ele me chamou de mijão, ele me chamou de idiota, ele me falou muitas coisas ruins. Disse que eu não ia conseguir dar um passo à frente por conta daquilo que eu tinha feito, que ele estava envergonhado de mim. Foi uma situação muito ruim que eu ouvi naquele dia. Isso ele contando ao pastor, muito triste. Então o pastor propôs a ele fazer uma outra oração. O pastor disse para ele, vamos orar, e você faz o seguinte, você expressa para Deus tudo que você sentiu naquele dia. Tudo que você pensou, você fala para Deus na sua oração. Verbalize isso. E ele aceitou fazer essa oração, mas quando deu-se início, ele apenas ficou calado. E o pastor motivou a ele, mais uma vez, e então este homem começou a chorar. Este homem começou a entrar numa condição de choro incontrolável. E em prantos ele não conseguia dar uma palavra sequer, até uns 5 minutos, 6 minutos de oração. Até que então ele começou a falar tudo que ele teve vontade de fazer naquele dia, que o seu pai o expôs ao ridículo na frente de seus amiguinhos. Ele disse que o pai dele, depois de ter falado tantas coisas, tirou a roupa dele, deu uma surra na frente dos seus amigos e continuou falando mentiras para aquela criança. Irmãos, crianças com 5, 8, 9, 10 anos de idade, elas são como verdadeiras esponjas que absorvem tudo que é dito para elas. Tudo que for dito para as crianças nessa idade, elas vão absorver como uma verdade, ainda que sejam mentiras faladas e colocadas na boca de outras pessoas, elas vão absorver como verdades, porque elas não têm filtros, não são como nós, que fazemos filtros das coisas. Então, aquele menino, o Joe, ele tinha apenas 8 anos de idade, ele ouviu tudo isso, mas ele começou a orar e a verbalizar tudo isso para Deus. Aí então, ele sim já estava preparado para perdoar o seu pai, preparado para colocar um fim naquela história. Existem muitos pais que viveram verdadeiros campos de batalhas dentro dos seus lares, mas não conseguiram se libertar de mentiras que foram ditas para eles. E aí formou-se uma ferida que talvez tenha sido quase que tratada, mas ainda ficou aquela crosta somente ali, algo que não foi curado, ficou algo ainda infeccioso ali, que volta e meia vem à tona. E por que vem à tona, irmãos? Porque quando uma pessoa ela é ofendida, ela é ferida por alguém que é um querido seu, alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, quando ofende uma criança, uma pessoa, um parente, isso se torna mais doloroso. E algumas pessoas pegam toda essa dor, toda essa ferida e guardam lá no fundo de sua alma, lá no interior, lá no fundo. Mas isso não está bem guardado, porque volta e meia isso vem à tona, assim como acontecia com esse rapaz. Todas as vezes que ele era contrariado, ele colocava sua ira para fora. Essas feridas precisam ser tratadas pelo Espírito Santo. Essas feridas precisam ser cuidadas. O inimigo de nossas vidas, o ladrão que Jesus está falando aqui, ele é um mentiroso. Não há verdade nele. João capítulo 8, versículo 44 vai falar sobre isso. Ele é suicida. E tudo que ele fala é mentira. Não há verdade no que ele fala, mas algumas pessoas pegam essa imagem de identidade e destino que o inimigo coloca em seus corações e elas vão transmitindo para outras pessoas, transmite para a sua família, transmite para os seus filhos essas mentiras terríveis.
Esse rapaz viveu isso durante muitos anos. Quando ele contou isso para o pastor, ele tinha 40 anos de idade. Irmãos, até então ele vivia achando que ele era de fato um fracassado. Um mijão, desculpe o termo. Ele viveu acreditando que ele não ia dar passos para frente nunca. Tudo na vida daquele homem tinha dificuldade em acontecer, em existir. E a família dele sentia tudo isso, porque ele vivia colocando a sua ira para fora. Eu quero falar com vocês que existem 3 verdades, ainda que o inimigo, ainda que o ladrão, ele tente colocar mentiras em nossas vidas. Existem 3 verdades que Deus traz para a gente acerca da família que são muito importantes, que é a missão, a visão e os valores. Missão é quando as pessoas olham para a nossa família e elas conseguem ver que a nossa família reflete a imagem de Deus aqui na terra. Essa é a nossa missão, transmitir a imagem de Deus para outras famílias. A visão é de que nossas famílias, nós, em verdade, estejamos envolvidos em projetos que possam alcançar outras famílias que estão próximas a nós, para que elas conheçam a Jesus Cristo. Esta é uma verdade para a família. E em terceiro, os valores, irmãos. Valores. Reconhecermos que temos a responsabilidade com nossas famílias, temos que ser bons mordomos da criação de Deus. Precisamos agir como famílias que refletem a luz de Cristo, a glória de Cristo, a glória de Deus para as pessoas, exercendo influências positivas na vida de outras pessoas, não deixando que o inimigo transmita a imagem de destino dele, mas que nós possamos transmitir a imagem de destino, a mensagem de Deus para a vida de outras famílias. Essa sim é uma verdade para as nossas vidas, que a gente fique atento com relação a isso, que os pais fiquem atentos com isso, para que não transmitam mentiras para a sua família, para seus filhos. O mundo está cheio de mentiras, dizendo que o casamento não funciona, o casamento não existe, pessoas dizendo que casam e qualquer momento elas se separam, que não se importam, tipos de famílias surgindo, famílias que não são reais, que não foram instituídas por Deus. O inimigo, ele tem tentado colocar todas essas mentiras, ele tem tentado transmitir a sua imagem de vida que não existe para as pessoas. O inimigo, ele tem tentado de todas as formas formatar as famílias que Deus criou com tanto zelo, com tanto amor, e criou para dar certo. E infelizmente, sem saber, muitos pais têm transmitido essa mensagem de identidade e destino para suas famílias, a mensagem de identidade e destino do ladrão, desse ladrão que foi falado aqui por Jesus, que tão somente veio para roubar, matar e destruir, usando suas mentiras que causam efeitos colaterais quase que irreparáveis. E aí, quando você vai lidar com as pessoas que vivem essas mentiras, elas meio que fazem como que se você visse uma ferida que está ali, e quando você corta, sai toda aquela substância impura. E aquilo, quando sai de fato, quando é posto para fora, aí sim, aquilo já está tratado, aquilo sim já faz parte do plano de Deus, das verdades de Deus na vida das famílias. É isso que nós precisamos entender. Precisamos entender que é a mensagem e a imagem de identidade e destino que nós precisamos passar para a nossa família, para os nossos filhos. Irmãos, é tempo de olharmos para isso, é tempo de olharmos para a palavra de Deus e tomar posse disso. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei se você, quando pequeno, quando criança, viveu algo terrível na sua vida. Eu não sei que tipo de mensagem de identidade e destino seus pais passaram para você. Eu não sei, possa ser que isso esteja acontecendo com você e você está transmitindo essa mensagem para os seus filhos.
Você está transmitindo essa mentira para os seus filhos. Você está transmitindo essa mentira para a sua esposa. Você está transmitindo essa mentira para dentro do seu lar. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é a cura para tudo isso. Ele é a cura para esta enfermidade. Converse com Deus. Diga para Deus tudo que você está sentindo. Peça que o Espírito Santo, Ele mova seu coração e Ele tire tudo, todo esse pus, toda essa sujeira que não pertence a você. Tudo isso que Satanás colocou no seu coração como mentiras. Peça para que Deus tire tudo isso de você e coloque suas verdades em sua vida, para que você possa transmitir a imagem de Deus, a imagem de um destino, de uma identidade que reflete o caráter do Deus vivo. Precisamos fazer isso com nossos filhos, precisamos fazer isso com nossas famílias, precisamos transmitir essa mensagem, precisamos transmitir essa visão, esses valores. Temos essa missão, irmãos. Somos famílias de Deus, famílias de Cristo Jesus, aquele que veio para nos trazer vida, nos dar vida em abundância. Precisamos transmitir essa mensagem maravilhosa, essa mensagem de salvação para as pessoas. Transmitam a identidade de Jesus, a imagem de Jesus através da sua família. Se prostre diante do Senhor e peça a Ele para curar, para sarar estas feridas. Não deixe que isso dirija a sua vida, não deixe que isso faça com que você tenha atitudes totalmente profanas, totalmente ridículas diante das pessoas e diante de pessoas que você ama. Existem muitas mentiras que estão sendo colocadas, mas Jesus Cristo, Ele é a solução para acabar com todas essas mentiras. E quando Ele faz isso, Ele traz um renovo para a sua vida, para as nossas vidas. Ele traz paz, Ele transforma o lar. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, no seu lar. Ele quer dar uma nova forma de viver. Ele quer que você transmita a imagem de identidade e destino dele, porque há um poder nas bênçãos que os pais revelam e transmitem para seus filhos. Que Deus te abençoe e que você possa tomar uma atitude de pôr para fora tudo isso que não agrada a Deus e que tem feito você agir de maneira rude e ruim com sua família. Eu quero orar por você. Amado Deus, querido Pai, te damos graças mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Deus. Nos ajude, porque nós precisamos de fato transmitir a Tua mensagem, a Tua identidade para a vida de outras famílias. Mas se isso não tiver sido tratado dentro de nós, não vamos conseguir. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte, Pai, de toda a escravidão do pecado, aqueles que vivem, ó Deus, oprimidos por um passado, ó Deus, que tem os aprisionado emocionalmente. Pai, que haja libertação, que essas pessoas possam entender que o Senhor é poderoso para livrá-los de todo o mal, de todas as mentiras que o ladrão, que veio tão somente para roubar, matar e destruir, tem colocado em suas vidas. Nós repreendemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele possa de fato colocar em seu coração a sua imagem de identidade e destino. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.